Algumas criaturas aterrorizantes deveriam permanecer presas nas sombras. Kalian datang semua ke gua, ayo! Mas, infelizmente, nem sempre temos essa sorte. No vídeo de hoje, exploramos momentos em que o impossível foi capturado por câmeras. Seres bizarros que não deveriam existir, mas que de alguma forma surgiram diante de nossos olhos. De híbridos assustadores escondidos nas selvas, a Skinwalker se movendo entre as árvores com agilidade sobrenatural. Esses encontros gelaram o sangue de quem os presenciou. Em uma noite calma de verão, um homem relaxava à beira de um lago, aproveitando a serenidade da natureza. Mas sua paz foi quebrada quando algo se moveu atrás de uma rocha próxima. Uma criatura pálida, sem pelos e com movimentos perturbadoramente antinaturais, emergiu das sombras. O coração do homem disparou ao perceber que estava diante de um ancinho, o lendário humanoide conhecido por sua aparência arrepiante e gestos inquietantes. Com o coração batendo como um tambor, ele apenas conseguiu se proteger, sem saber se poderia escapar. Naquele momento ficou claro: vagar sozinho pela floresta à noite pode levar a encontros muito mais assustadores do que qualquer pesadelo poderia prever. E então, há o mistério da floresta. Entre árvores densas, um homem se deparou com uma visão que fez seu sangue gelar. No meio da escuridão, olhos vermelhos incandescentes perfuravam as sombras, acompanhados por chifres longos e curvados, ameaçadores como lâminas. A criatura o encarava em completo silêncio, como se o estudasse, sua presença sufocando o ar ao redor, tornando-o pesado e denso, quase irrespirável. Era como se ele tivesse tropeçado em algo que deveria permanecer oculto, algo que exalava uma ameaça sobrenatural e primitiva. Apapun untuk kalian datang semua ke gua, ayo! Em uma caminhada tranquila pela floresta, um homem teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Enquanto contornava um galho de árvore, ele percebeu várias figuras sombrias o observando. No início, seus olhos não conseguiam processar o que via, mas ao focar melhor, ele reconheceu as criaturas. Figuras lendárias do folclore japonês, os temidos Copos. Elas permaneceram imóveis, como se o estudassem, seus olhos fixos e silenciosos. Foi como se os antigos contos ganhassem vida bem diante de seus olhos, deixando-o com uma lembrança que, sem dúvida, o assombrará para sempre. Um grupo de aventureiros explorando uma floresta densa se deparou com algo verdadeiramente perturbador. Entre as árvores, formas humanoides surgiam e desapareciam em movimentos rápidos e desumanos. Eram os lendários Skinwalkers, metamorfos do folclore nativo americano. Dizem que esses seres podem assumir formas de animais, mas o que esse grupo viu era ainda mais bizarro: criaturas que alternavam entre figuras humanas e formas animalescas grotescas. Seus movimentos ágeis e sinistros fizeram o grupo sentir um medo paralisante. Estariam eles realmente diante desses metamorfos lendários ou algo ainda mais misterioso? Enquanto cavalgava perto de uma floresta, uma mulher teve um encontro assustador. Uma pequena criatura escura, segurando uma vara, apareceu de repente. Seus movimentos erráticos e comportamento agressivo a deixaram em alerta. Ela recuou lentamente, mantendo a calma, mas o encontro a fez questionar: que tipo de ser era aquele? Por que era tão hostil? Esse incidente continuou a persegui-la, deixando dúvidas inquietantes sobre o que realmente espreita nas profundezas da floresta. Um vídeo assustador começou a circular online, mostrando algo que ninguém poderia explicar. Filmado no Brasil, o clipe mostra uma criatura sombria com o rosto de um cachorro espreitando atrás de um objeto. Quando emergiu, a figura sinistra disparou em direção à câmera e o cinegrafista fugiu apavorado. O mais perturbador: relatos semelhantes da mesma criatura começaram a surgir em outros países da América do Sul, incluindo a Argentina. Seria este um mítico homem-cachorro ou algo ainda mais sombrio espreitando nas sombras?
Enquanto coletava lenha na selva, um homem ouviu sons estranhos ecoando das profundezas da mata. Movido pela curiosidade, ele decidiu investigar, uma decisão da qual logo se arrependeria. Ao se aproximar de uma árvore alta, algo o fez congelar no lugar. Uma criatura de aparência humana o observava por trás do tronco, seus olhos fixos e desconcertantes, como se o invasor fosse ele. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu nas sombras, tão rápido quanto surgiu. Ele permaneceu ali em choque, perguntando-se se o que testemunhara era real ou fruto de sua imaginação. Nas profundezas de uma floresta na Indonésia, um grupo de ciclistas vivenciou o inesperado. Durante o passeio, avistaram algo incomum à beira da trilha. No início parecia um jogo de luzes, mas ao olhar mais de perto, perceberam uma pequena figura pálida, de pé sobre duas pernas, segurando uma vara. Rapidamente, os ciclistas sacaram seus celulares para gravar a estranha criatura. Especulou-se que poderia ser o lendário Opendek, uma criatura do folclore local, descrita como tendo cerca de 1,20 m de altura e sendo parcialmente coberta por pelos claros. A filmagem viralizou, levantando debates. Era um ser folclórico ou algo ainda mais misterioso? Uma mulher, que até então aproveitava o frescor tranquilo da floresta, viu sua paz ser interrompida por algo que gelou seu sangue. Diante dela, surgiu uma figura humanoide de longos cabelos negros, mas tudo estava errado. A criatura tinha uma cauda retorcida semelhante a uma cobra e garras afiadas que reluziam ameaçadoramente. Era uma visão assustadora, como se a própria floresta tivesse gerado um híbrido aterrorizante que combinava o pior do humano e do animal. Em uma floresta tropical não identificada, uma criatura híbrida foi flagrada, e o que foi visto é difícil de esquecer. Sua parte superior lembrava vagamente a de uma mulher, mas com olhos fendidos, uma língua semelhante à de uma mamba negra e longos cabelos que parcialmente ocultavam seu rosto. Já a parte inferior do corpo era algo saído de um pesadelo, uma cauda colossal de anaconda, com impressionantes 10 a 12 metros de comprimento. A criatura deslizava pela vegetação densa, como se patrulhasse seu território. Enquanto dirigiam pelos arredores de Browning, Montana, um homem e seu amigo ouviram um som perturbador vindo das profundezas das árvores. Intrigados, eles reduziram a velocidade e, à distância, vislumbraram algo que os fez gelar. Uma figura alta, de pele pálida e corpo assustadoramente magro, estava imóvel entre as árvores. Sua pequena cabeça contrastava com os ombros largos, dando-lhe uma aparência antinatural, quase de outro mundo. O homem rapidamente pegou sua câmera, capturando um momento enigmático. Quando o vídeo foi compartilhado online, gerou um furor, com alguns jurando que era um skinwalker, enquanto outros descartavam como apenas um caso de CGI bem elaborado. Mas uma coisa era certa, aquela visão deixou todos inquietos. Um passeio tranquilo à beira do lago rapidamente se transformou em um pesadelo quando um grupo avistou algo incomum deslizando pela água. No início pensaram que era apenas um nadador, mas logo perceberam que estavam errados. A criatura, coberta de lama e perfeitamente camuflada com o leito do lago, movia-se de maneira estranha. Então, com uma rapidez assustadora, ela os notou e começou a se aproximar, indo direto na direção deles. Em pânico, o grupo fugiu, capturando a perseguição em um vídeo trêmulo. A visão do criptídeo enlameado deixou todos em estado de choque, com especulações de que algo muito mais sinistro habitava aquelas águas. Ao caminhar por uma floresta ao entardecer, um homem encontrou algo que o fez questionar tudo. Entre as árvores, uma figura alta e pálida emergiu, seus braços finos e longos contrastando com sua aura fantasmagórica. Por alguns segundos, a criatura ficou em silêncio, apenas observando-o, antes de desaparecer tão misteriosamente quanto havia aparecido. Seria um alienígena? Algo ainda mais sombrio? O encontro deixou mais dúvidas do que respostas, e um arrepio permanente em quem ouviu a história.
Durante uma viagem de acampamento na Indonésia, um homem viveu um momento assustador enquanto estava sentado em silêncio perto da fogueira. Um rosnado baixo ecoou entre as árvores, fazendo-o parar. Ele olhou ao redor e, no escuro, encontrou uma figura sombria o encarando. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que gelava os ossos. À medida que a criatura se movia, seus traços ficaram mais evidentes. Um corpo humanoide, mas com características de um cachorro. Apesar de sua aparência frágil, os rosnados eram suficientes para fazer qualquer um hesitar. Quando o vídeo do encontro foi compartilhado, as teorias inundaram a internet. Alguns acreditavam ser o lendário Dogman, enquanto outros especulavam que poderia ser uma espécie desconhecida de morcego gigante. O mistério permanece, deixando todos com a mesma pergunta: o que realmente espreita nas sombras? Uma criatura pálida e grotesca emergiu das sombras, causando pânico entre os campistas desavisados. Gritos ecoaram pela escuridão enquanto tentavam desesperadamente escapar dessa presença sobrenatural. A filmagem é assombrosa. Go, please. Explorar prédios abandonados já traz uma aura de mistério e desconforto, mas nada poderia preparar este explorador para o terror que encontraria. Enquanto a câmera vasculhava uma sala decadente, o inesperado aconteceu. Ao virar um canto, eles congelaram. Sentado nas sombras estava algo indescritível. Uma criatura humanoide, pálida, com membros alongados que pareciam saídos diretamente de um pesadelo. Seus olhos frios e vazios travaram no filmador. Em um instante, ela avançou a uma velocidade sobrenatural. O explorador correu por sua vida, a câmera tremendo em suas mãos, capturando cada segundo desse encontro de arrepiar. O que era aquilo? O lendário Rake? Ou algo ainda mais aterrorizante escondido nas entranhas de lugares esquecidos? E não foi só nesse lugar que o terror apareceu. Um grupo de amigos, aproveitando a noite com fogos de artifício, teve sua diversão interrompida por sons inquietantes vindos da floresta. Curiosos, decidiram investigar, mas o que encontraram foi muito além do que esperavam. Uma figura pálida e assustadora surgiu das sombras, correndo em sua direção. Em pânico, eles fugiram de volta para o acampamento, mas a criatura os perseguiu, mostrando-se novamente bem à frente da câmera, seus movimentos estranhamente antinaturais. A filmagem terminou abruptamente, deixando apenas o eco de seus gritos e o mistério de quem ou o que os seguia. E então, há o lendário Chupacabra, uma figura que assombra o folclore mexicano há gerações. Embora muitos o considerem apenas uma lenda, um vídeo recente reacendeu o medo. Uma criatura foi capturada rondando uma área rural, seu corpo curvado, sem pelos e olhos brilhantes correspondendo perfeitamente às descrições da besta sugadora de sangue. Especialistas se apressaram em examinar as imagens, incapazes de identificar a criatura como qualquer espécie conhecida, mergulhando ainda mais fundo no mistério. Enquanto o filmador sentia o perigo aumentar, não ousou esperar. A gravação terminou com uma fuga apressada, deixando-nos com um vídeo perturbador que pode, finalmente, ser a prova de que o lendário criptídeo é real. Isso realmente é o Chupacabra ou algo ainda mais sinistro? Seja o que for, a visão é suficiente para te deixar acordado a noite inteira. A Amazônia, sempre envolta em mistérios, parece ter revelado mais um segredo arrepiante. Um vídeo borrado captura o que aparenta ser uma figura humanoide com pele escamosa, brilhando sob a luz do sol. Seus olhos reflexivos e movimentos furtivos pela selva sugerem algo de outro mundo. Enquanto o cinegrafista mantém distância, cada detalhe da criatura é registrado antes que ela desapareça entre as árvores. Teorias surgem. Seria um reptiliano metamorfo vivendo entre nós, como dizem as lendas. Se essas criaturas realmente existem, essa pode ser nossa visão mais próxima e perturbadora até agora, mas o terror não para por aí. What do you want from me?
Uma caminhada noturna em uma floresta tomou de um rumo assustador quando uma figura apareceu à distância. Com pernas dobradas de maneira antinatural e movimentos bruscos, sua silhueta se destacava sinistramente contra as árvores. Sua semelhança com Kayako Saeki, de The Grudge, era impossível de ignorar. Cada passo dela parecia carregar uma ameaça silenciosa. Paralisados pelo medo, os espectadores finalmente fugiram, mas o vídeo que deixaram para trás é como assistir a um filme de terror real, uma prova arrepiante do que pode estar escondido nas sombras. Bota em cima, Danilo! Outro encontro bizarro aconteceu quando um grupo de amigos, vagando pela floresta à noite, ouviu algo se movendo nos arbustos. Aproximando-se, avistaram uma figura gigantesca, coberta por pelo negro, com um rosto que misturava traços caninos e humanos de forma antinatural. Os olhos brilhantes da criatura os fixaram no lugar, congelando-os de medo. Era impossível ignorar a semelhança com o lendário homem-cão dos contos folclóricos. Com o coração acelerado, os amigos recuaram lentamente, cientes de que algumas histórias são melhores não confirmadas. Na Rússia, um vídeo antigo ressurgiu, reacendendo o medo e o fascínio. Filmado em uma floresta escura e densa, ele mostra uma criatura massiva, coberta de pelos, seguindo o cinegrafista. O silêncio pesado é quebrado apenas pelos passos da criatura, criando uma atmosfera de puro pavor. Seja o lendário chupacabra, o homem-cão ou algo completamente desconhecido, uma coisa é certa: há segredos no mundo que talvez nunca devêssemos tentar desvendar. A origem do vídeo rapidamente virou um assunto quente quando um turista revelou ter sido perseguido por algo que parecia o lendário pé grande naquela mesma região. Apesar de borrada, a filmagem revela uma criatura imensa, impossível de ignorar, cuja presença causa calafrios. Se isso for realmente o Yeti russo, é um lembrete arrepiante do que pode estar escondido nos cantos mais isolados do nosso planeta. Em outra história de arrepiar, um grupo de amigos dirigia tarde da noite por uma estrada desolada na reserva Navajo. Ao avistarem uma figura parada à frente, pensaram ser um caroneiro precisando de ajuda. No entanto, à medida que se aproximavam, um pavor crescente tomou conta deles. O que parecia humano de longe revelava traços grotescos de perto, um rosto distorcido, quase predatório. De repente, a criatura caiu de quatro e começou a rastejar com uma agilidade antinatural, seus olhos brilhando na escuridão. O motorista acelerou em puro terror e mais tarde os moradores confirmaram seus piores medos. Eles haviam cruzado o caminho com um skinwalker, uma entidade conhecida por perseguir suas vítimas na calada da noite. E há ainda o encontro de um grupo de campistas que buscava uma noite tranquila ao redor da fogueira, mas a floresta tinha outros planos. Uma estranha sensação de estar sendo observado pairava no ar. Quando suas lanternas varreram a escuridão, encontraram algo que os deixou sem fôlego, um rosto pálido e fantasmagórico encarando-os de volta. Suas feições afiadas e olhos frios lembravam o próprio Drácula, algo que até então só tinham visto em histórias. O pânico tomou conta quando perceberam que a criatura não estava apenas observando, estava esperando. Reconhecendo o perigo, correram para salvar suas vidas. Aquela noite foi uma lição inesquecível. Algumas lendas, por mais incríveis que pareçam, podem ser aterradoramente reais. Esses encontros são uma prova de que às vezes a realidade pode ser mais aterrorizante do que qualquer história que contamos ao redor da fogueira. Talvez você tenha notado algo incomum no céu à noite. Isso é realmente estranho. Diversas pessoas relataram algo caindo do céu por volta de 1 ou 2 da manhã. O que poderia ser? E se o céu estiver mais cheio de mistérios do que imaginamos? O céu é palco de acontecimentos inexplicáveis que deixam todos intrigados. De objetos misteriosos caindo até eventos impressionantes acima de nossas cabeças. Aqui estão algumas histórias surpreendentes. Peixes caindo do céu. Em dezembro de 2021, no Texas, moradores ficaram perplexos ao ver peixes caindo do céu durante uma tempestade. Espalhados por carros, casas e ruas, esses peixes surpreenderam a todos. Fenômenos como esse já ocorreram antes, como na Austrália, em 2010. Cientistas explicam que correntes de ar ou redemoinhos podem ter levantado os animais, jogando-os de volta ao chão.
Raios de luz no céu da Califórnia. Em 2 de abril de 2024, moradores da Califórnia do Sul testemunharam luzes brilhantes cruzando o céu noturno. Após muita especulação sobre meteoros ou cometas, descobriu-se que eram restos do módulo orbital da nave chinesa Shenzhou 15, que reentrou na atmosfera, líquido estranho em Las Vegas. Um dia, os moradores de Las Vegas acordaram e encontraram seus carros cobertos por um líquido preto e oleoso. No início, pensaram que era chuva ácida, mas logo descobriram que se tratava de excrementos de abelhas. Embora inofensivo, o evento foi totalmente inesperado. Queda de aves no país de Gales. Em dezembro de 2019, centenas de estorninhos foram encontrados mortos em uma estrada no país de Gales. Inicialmente parecia que estavam apenas se alimentando, mas as aves não se moviam. As autoridades investigaram possíveis causas, como envenenamento, mas o evento continua sem explicação. Luz misteriosa subindo aos céus. Um homem avistou uma luz incomum subindo em direção às nuvens. Ao ampliar a imagem, ela parecia uma adaga tradicional segurada por uma mão fantasmagórica, deixando um rastro azul brilhante. Alguns acreditam que seja um fenômeno natural raro, enquanto outros sugerem algo sobrenatural. Objeto no céu, balão ou algo mais. Um homem observava o céu quando viu o que parecia ser um balão colorido. Porém, ao se aproximar, percebeu que o objeto tinha um formato de disco e mudava de cor, deixando todos intrigados. Peixes nas ruas da Índia. Na Índia, milhares de peixes foram encontrados espalhados por uma estrada, mas nesse caso, o mistério foi resolvido. Um caminhão que transportava os peixes tombou, espalhando-os por toda parte. Esses eventos mostram que o mundo está cheio de fenômenos fascinantes e inexplicáveis, nos lembrando que a natureza ainda guarda muitos segredos. Quase como se fosse guiada, alguns acreditam que isso é um fenômeno natural raro, enquanto outros pensam que pode ser algo mais misterioso. De qualquer forma, não é o tipo de raio que se vê todos os dias. Nuvens de aranhas. Milhares ou até milhões de aranhas tomaram os céus do Brasil há alguns anos, causando pavor em quem tem aracnofobia. Essas aranhas pareciam cair do céu, mas na realidade, estavam tecendo enormes teias para capturar presas. O impressionante é que elas conseguiram criar essas teias acima das árvores, parecendo flutuar no ar. Não consigo imaginar passar por baixo dessas teias assustadoras. Luz verde no Arizona. Em dezembro de 2019, um estranho brilho verde cruzou o céu noturno do Arizona, deixando todos intrigados. Uma mulher em Tucson capturou o fenômeno, que parecia um meteoro com um brilho incomum. Embora os cientistas tenham dito que provavelmente era um meteorito ou até mesmo lixo espacial, o evento foi tão único que levantou muitas especulações. Sofá voador. No dia 17 de maio de 2023, moradores da Turquia foram surpreendidos ao ver um sofá literalmente voando pelos ares. O vento, que atingia quase 45 km por hora naquele dia, foi forte o suficiente para levantar o móvel, criando uma cena surreal, como algo saído de um desenho animado. Feixe de luz misterioso. Enquanto caminhava na praia, uma pessoa avistou um feixe de luz descendo do céu. Ao olhar mais de perto, percebeu que o feixe vinha de um objeto que parecia se camuflar com o céu. Após alguns momentos, a luz apagou e o objeto subiu lentamente, desaparecendo na imensidão do céu, anjo caindo ou algo pior. Durante uma viagem relaxante à praia, um homem na Austrália capturou algo assustador. Ele viu uma luz intensa e ouviu um som que parecia ecoar no céu. Levou alguns segundos para entender que era um meteorito atravessando a atmosfera, deixando um rastro luminoso. Praga de gafanhotos. A Rússia e Las Vegas foram tomadas por milhões de gafanhotos, cobrindo ruas e campos em uma visão apocalíptica. Alguns acreditam que seja uma praga bíblica, enquanto outros se perguntam o que poderia ter causado tal fenômeno. Pássaros caindo do céu. Na Suécia, mais de 100 pássaros foram encontrados mortos em uma rua, enquanto na Indonésia, milhares de pardais caíram do céu em 2022. Algumas pessoas acreditam que a poluição do ar seja a causa, mas outros falam de sinais apocalípticos. Infestação no carro. Décadas atrás, uma família na África do Sul estacionou o carro perto de uma praia, mas ao retornar, encontrou o veículo coberto por milhares de crustáceos conhecidos como isópodes gigantes. Apesar de já terem visto alguns na areia, ninguém esperava que o carro se tornasse o epicentro dessa estranha infestação.
queda inesperada. Durante uma reportagem em uma floresta na África do Sul, um jornalista teve um encontro inesperado com a natureza. Ao tentar relatar a situação, foi surpreendido por galhos e objetos caindo, lembrando o quanto o ambiente pode ser imprevisível. Esse tipo de acontecimento é difícil de esquecer. Chuva de minhocas. Na cidade de Liaoning, na China, os moradores vivenciaram algo surreal, uma verdadeira chuva de minhocas. As ruas, carros e calçadas ficaram repletos desses pequenos animais. As pessoas tiveram que se abrigar e andar com cuidado para evitar pisá-los. Os especialistas acreditam que fortes ventos podem ter levantado as minhocas durante uma tempestade, criando esse fenômeno incomum, objeto misterioso em Henan. Em 30 de junho de 2024, um morador da província de Henan avistou algo incomum no céu, um objeto em forma de charuto subindo e liberando uma fumaça escura. De repente, ele mudou de direção e caiu nas montanhas próximas. Foi identificado como o foguete Tianlong 3, que sofreu uma falha estrutural grave durante o lançamento. Granizo gigante. No dia 18 de abril de 2024, um fazendeiro na China testemunhou enormes pedaços de gelo caindo do céu com tanta força que deixaram marcas profundas no solo. Esses blocos de gelo, conhecidos como granizo gigante, são formados por correntes de ar intensas durante tempestades e podem alcançar tamanhos impressionantes antes de despencarem. Estranheza captada no Projeto Éden. Câmeras de segurança registraram um objeto estranho pairando sobre uma instalação. Ele era semi-transparente e parecia causar interferências nos equipamentos de gravação. Antes que algo mais pudesse ser registrado, o objeto desapareceu dentro de uma das estruturas brancas do local. Peixes caindo do céu. Em um país do sul da Ásia, um vídeo mostrou peixes aparentemente caindo do céu. Uma pessoa até pegou um deles na mão. No entanto, o vídeo era falso, mas foi inspirado em um caso real ocorrido em 2017, quando um caminhão transportando peixes tombou, espalhando os animais pelas ruas. Surpresa no quintal. Em julho de 2015, uma família em Virginia Beach encontrou algo totalmente inesperado no quintal, um pequeno tubarão, conhecido como tubarão-cachorro. Provavelmente uma ave grande capturou o animal e o deixou cair enquanto voava, resultando nessa cena inusitada. Chuva de ouro. Em Yakutsk, na Sibéria, um morador observou algo brilhante caindo do céu e descobriu que eram barras de ouro. Um avião cargueiro, com uma falha na porta, acabou espalhando seu valioso conteúdo pela pista. Embora as autoridades tenham isolado a área, o incidente chamou muita atenção. Mistério em Idaho Falls. Em abril de 2019, dezenas de gansos foram encontrados mortos em um estacionamento em Idaho Falls. Acredita-se que um raio, durante uma tempestade repentina, possa ter atingido as aves enquanto voavam, causando sua queda em massa. Iguanas congeladas na Flórida. No dia 22 de janeiro de 2020, uma mulher encontrou várias iguanas imóveis em seu quintal no sul da Flórida. Elas haviam caído das árvores devido ao frio extremo que as deixou paralisadas temporariamente. Mortes de pássaros em Bali. Em setembro de 2021, milhares de pardais foram encontrados mortos em um cemitério na regência de Gianyar, Bali, logo após uma forte chuva. O motivo exato do evento permanece desconhecido, deixando moradores intrigados. Bloco de gelo em Londres. Próximo à estação Kew Gardens, um limpador de ruas escapou por pouco de um bloco de gelo de 20 quilos que caiu do céu. Acredita-se que o bloco tenha se desprendido de um avião ao passar por correntes de ar mais quentes. Cobra caindo nas Filipinas. Em outubro de 2021, um homem em Tagbilaran City viu uma cobra caindo de fios elétricos sobre motos estacionadas. Embora seja raro, cobras são conhecidas por escalarem estruturas, mas presenciar uma caindo é certamente incomum. Raio estranho no campo. Um fazendeiro observou um fenômeno curioso, raios de luz que pareciam se espalhar pelo chão como fogo. O evento foi breve, desaparecendo rapidamente, e gerou especulações sobre ser um arco elétrico ou descarga incomum de energia atmosférica.
orbe luminoso. Enquanto caminhava, um homem encontrou um orbe brilhante flutuando no ar. Ele emitia uma luz azul e de repente subiu rapidamente até desaparecer no céu, deixando uma sensação de mistério. Fenômeno medusa espacial. Um observador avistou algo parecido com uma medusa brilhante no céu. Esse fenômeno ocorre durante lançamentos de foguetes, quando a luz do sol reflete nas plumas de exaustão em grandes altitudes, criando imagens impressionantes. Chuva de pintinhos. Motoristas em uma estrada ficaram surpresos ao ver pintinhos caindo do céu. O mais incrível foi que eles aterrissaram ilesos e começaram a andar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Isso não pode ser real. Um homem encontrou uma carcaça incomum que o deixou atônito. Seu corpo escamoso e imponente, dentes pontiagudos e garras impressionantes eram difíceis de ignorar. A criatura parecia ganhar uma aparência quase viva em meio à decomposição. Essa descoberta foi inquietante, trazendo à mente os dragões das lendas antigas. Isso levantou a questão: será que dragões realmente existiram? Dragões são mencionados em diversas culturas, e muitos acreditam que suas histórias podem ter origem no medo de predadores gigantes, como serpentes. Será que essa carcaça seria a evidência de que essas criaturas já caminharam pela Terra? Dragão misterioso avistado. Enquanto voltava para casa, um homem avistou uma criatura voando sobre seu carro. Ela se movia tão rápido que, inicialmente, ele pensou que fosse um morcego. No entanto, ao observar melhor, percebeu que era muito maior e tinha características únicas, como uma longa cauda e chifres. A aparência remetia a pterossauros, répteis voadores pré-históricos que habitaram o planeta há milhões de anos. Ver algo assim o fez questionar: e se esses seres ainda existirem? E mais intrigante, seria possível interagir com eles? Encontro em uma rodovia. Dirigindo por uma estrada próxima a Farnworth, um motorista testemunhou algo incomum. De início achou que fosse um avião ao longe, mas logo percebeu que o formato das asas não combinava. Ele considerou que poderia ser um pássaro, mas nenhuma ave poderia ser tão gigantesca. Ao observar com mais atenção, concluiu que estava diante de um dragão. Algumas pessoas acreditam que dragões podem ressurgir sob condições ambientais específicas, enquanto outros sugerem que eles sempre estiveram entre nós, ocultos. Forma humanoide no céu. Sobrevoando Mary Hill, em Glasgow, moradores ficaram perplexos ao notar uma figura no céu. A princípio pensaram que fosse apenas um balão meteorológico. Contudo, ao analisar melhor, notaram que tinha forma humana, com cabeça, braços e pernas bem definidos. A criatura parecia estar procurando um local para pousar. O vídeo viralizou na internet, gerando teorias diversas, incluindo a hipótese de que seria um OVNI disfarçado de humanoide para passar despercebido. Anjos alados avistados. Enquanto estava no telhado, um homem notou duas figuras voando no céu. Inicialmente pensou que fossem pássaros, mas logo percebeu que eram semelhantes a humanos com asas. Eles pousaram em um prédio abandonado e um deles segurava uma trombeta. Pareciam descansar antes de alçar voo novamente e desaparecer no horizonte. Alguns acreditam que anjos com trombetas podem ser sinais de eventos apocalípticos, frequentemente associados ao julgamento final. Figura colossal na névoa. Uma filmagem de helicóptero publicada anonimamente causou alvoroço online. Em vez de aves, o vídeo mostrava uma figura enorme emergindo da névoa, com helicópteros circulando ao redor. Muitos especularam que poderia ser uma entidade alienígena de tamanho descomunal sobrevoando Pequim. Alguns acreditam que o evento foi censurado pelas autoridades chinesas, sem qualquer menção em veículos internacionais. Verdade ou uma montagem elaborada, o avistamento continua gerando debates e curiosidade ao redor do mundo. Criatura metamórfica. Uma filmagem intrigante capturou uma criatura incomum na beira da estrada, muito maior do que os prédios ao redor. Ela possuía chifres e parecia desorientada, deslocada naquele cenário. O cinegrafista optou por se esconder enquanto observava o ser, que parecia examinar o ambiente ao redor. Após algum tempo, a criatura correu para longe, deixando todos intrigados com o que acabaram de testemunhar. Criatura gigante registrada
estrada. Um homem estava em uma ponte admirando as luzes da cidade quando notou algo fora do comum. Uma sombra enorme movia-se lentamente pelo horizonte. Parecia um humano gigantesco, mas com características estranhas. A criatura tinha 4 membros e a parte superior do corpo parecia coberta por uma substância parecida com mofo. A cena parecia saída de um pesadelo, levando o homem a imaginar se seria um ser mitológico, talvez um mendigo adaptado aos tempos modernos. Vídeo perturbador em câmera de segurança. Um vídeo assustador mostra a importância de ter uma câmera na porta de casa. Durante a madrugada, um homem ouviu sons estranhos e decidiu verificar as gravações. Para sua surpresa, uma figura alta se aproximava lentamente. A criatura tinha um corpo musculoso e peludo, mas o que mais o aterrorizou foi a cabeça, chifres curvados e um crânio vazio, com cavidades escuras no lugar dos olhos. A criatura encarou diretamente a câmera, como se estivesse ciente de estar sendo observada, deixando o morador pensando se aquilo era um aviso ou uma ameaça. Descoberta fascinante. Em outubro de 2017, moradores de uma vila rural perto de Pequim encontraram algo extraordinário, um conjunto de ossos gigantes em um campo. Esses restos chamaram a atenção por suas características únicas, como galhadas, garras afiadas e um corpo serpentino. A descoberta rapidamente viralizou, enquanto pesquisadores tentavam identificar a origem dos ossos. Os moradores, no entanto, estavam convencidos de que haviam encontrado os restos de um dragão, figura misteriosa no céu. Em um dia aparentemente normal, pessoas em uma loja foram atraídas para fora ao avistarem algo estranho no céu. Uma figura peculiar pairava acima delas. Tinha enormes asas e características que lembravam um ser humano. Após flutuar por alguns momentos, desapareceu no céu. Muitos acreditaram que poderia ser um anjo que visitou a Terra com um propósito e partiu assim que percebeu que estava sendo observado. Criaturas reptilianas. Um vídeo intrigante gravado na China mostra 2 figuras que lembram répteis caminhando por uma trilha deserta. Era inverno e o local estava vazio, mas por sorte, um morador capturou a cena. Devido à baixa qualidade do vídeo, é difícil identificar detalhes dos seres, mas o registro gerou debates e especulações. Criatura de Natal. Na véspera de Natal, uma criatura estranha foi gravada na Rússia. Ela se movia sobre 4 patas, de forma desajeitada, e foi avistada enquanto alguém limpava a neve. A visão era tão inquietante que, real ou não, ninguém gostaria de encontrar algo assim à espreita em sua casa. Ser da noite. Um morador próximo a uma floresta enfrentava problemas com algo tentando invadir sua casa. Após ter suas preocupações ignoradas, instalou uma câmera para registrar qualquer atividade. O que ela capturou deixou todos assustados. Uma criatura coberta por pelos grossos apareceu. Alguns acreditaram ser um híbrido entre humano e lobo, talvez um lobisomem. Isso levantou a questão: o que estaria atraindo o ser? Encontro na praia. Nas praias do Vietnã, os moradores encontraram o corpo de uma criatura que parecia uma sereia. Embora estivesse viva, com sua cauda ainda se movendo, ninguém sabia como agir. Alguns acreditaram que poderia ser um golfinho ou uma espécie de tubarão, mas até hoje a criatura permanece sem identificação. Avistamento de Goblin. Uma exploradora se deparou com algo bizarro, uma criatura curvada, de pele esverdeada e aparência similar a um Goblin. Ela parecia carregar algo parecido com uma mochila. O ser se movia de forma incomum, pulando pelo local antes de desaparecer atrás das rochas. Encontro sobrenatural na estrada. Em uma estrada no México, um turista parou e viu algo que não parecia um animal comum. A criatura caminhava sobre 2 patas, mas logo passou a se mover em 4. Parecia um nahual, figura mística das lendas antigas que representa humanos capazes de se transformar em animais. Aparição angelical. Um vídeo viral mostrou o que parecia ser um pedaço de pano flutuando do céu, porém, conforme descia, revelou características que desafiavam explicações. Não era afetado pelo vento ou pela gravidade, lentamente desapareceu em uma floresta. Muitos associaram o fenômeno a um anjo, referindo-se a antigas lendas de seres celestiais que visitam a Terra. Unicórnio. Na Inglaterra, um fazendeiro avistou uma figura estranha em seus campos. A princípio, pensou ser apenas um cavalo branco, mas logo percebeu
percebeu que algo estava errado. A criatura tinha um chifre no centro da testa. Já não parecia mais um cavalo comum. Ele se lembrou dos unicórnios, seres mitológicos ligados a arco-íris e poderes mágicos. Alguns acreditaram ser uma mutação rara, enquanto outros ficaram convencidos de que se tratava de um ser mítico que se tornou real. Figura alada. Em Jakarta, uma câmera de segurança em um shopping ao ar livre registrou uma cena surpreendente. Uma figura branca com asas apareceu no campo de visão. Ela se movia com grande rapidez, alternando entre saltos e voos baixos. O reflexo nas superfícies enceradas aumentava o mistério da cena. Quando os seguranças chegaram, a figura já havia desaparecido. Muitos acreditaram que era um anjo vindo dos céus. Criatura assustadora. Fique atento às portas e janelas, pois algo assustador pode invadir seu sono. Durante a noite, um homem estava dormindo, sem perceber que algo havia aberto as cortinas do seu quarto. Ele não notou que uma figura sinistra o observava pela janela. Quando ele adormecia profundamente, a criatura, com um rosto perturbador e movimentos estranhos, parecia vigiá-lo. Nada na criação se parecia com essa entidade. Fique atento ao verificar suas janelas antes de dormir. Criatura aquática inacreditável. Em 2013, uma equipe de filmagem gravava um curta-metragem perto de Lough Foyle, na Irlanda, quando capturaram algo estranho. O vídeo mostra uma criatura enorme nadando logo abaixo da superfície da água, com um corpo longo. Ela emergiu brevemente e depois desapareceu. Algumas pessoas especularam que fosse o monstro do lago Ness, enquanto especialistas sugeriram que se tratasse de uma baleia ou peixe grande. No entanto, animais marinhos não costumam se esconder dos humanos dessa forma. Pégaso. Em um local desconhecido, uma câmera filmou um cavalo alado, que parecia ser o lendário Pégaso. Apareceu de repente, com asas poderosas, voando pelas nuvens, exatamente como nas histórias mitológicas gregas. O mistério está apenas começando, e você não vai querer perder os próximos episódios dessa jornada fascinante. Se você está curioso para desvendar mais segredos como esse, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Afinal, no mundo das lendas, nada é o que parece. Ou será que é? Fique atento, porque, como sempre, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Unless